Mulheres alquimistas! Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Fale com a Jana. Agora em novembro, de volta, depois das minhas férias aí com a minha mãe, com a minha tia, eu tô aqui de volta. E eu vou te falar que faz tanto tempo que eu não entro live, que eu tô até nervosa e o meu coração tá assim, ó, tocando forte. E na live de hoje, eu tenho uma convidada super especial, que é a minha mentorada Thaís Suzuki, que ela vai te contar como que ela percorreu a jornada de barista a empreendedora na Austrália. Ela retornou para sua área de atuação depois de 7 anos vivendo fora do Brasil. Ela começou a trabalhar em várias atividades operacionais e depois de 7 anos após a mentoria de empreendedorismo humanizado, ela conseguiu se reconectar com a sua essência e empreender do zero, agora já abrindo o business dela na área de marketing e social media e já com os primeiros clientes. E é sobre isso que eu quero falar aqui pra ti. Então, para vocês que estão entrando, primeiro eu quero fazer uma pergunta. Você tá satisfeita na sua carreira hoje? Sim ou não? Me diga aqui, sim ou não? Se você disser não, essa live é para você. E essa live são para todas as pessoas que vivem fora do país, que se encontram nesse momento desmotivadas, tristes, sem perspectiva e desacreditadas que elas não podem fazer nada diferente. Talvez você esteja entrando aqui nessa live, vendo eu falando muitas vezes sobre viver uma vida próspera, vivendo uma vida abundante, mas essa realidade, infelizmente, ela tá muito longe da realidade dos estudantes que chegam aqui, muitas vezes com dificuldades para pagar o visto, para pagar o aluguel e para sobreviver a uma nova cultura, o inglês. Eu tô aqui hoje falando com vocês, mas eu, há 12 anos atrás, passei por muita dor, muito sofrimento. Eu me desconectei de quem eu era, passei a desacreditar no meu potencial e todas as atividades mais operacionais me colocavam numa posição de toxicidade que só faziam eu desacreditar em mim a cada dia que passava. E o que aconteceu comigo foi o que acontece com a maioria dos estudantes, de entrar num ciclo tóxico. Eu quero saber se tem alguém aqui que está vivendo essa situação, que está aqui na Austrália, que veio viver uma realidade de um sonho, mas chegou aqui e se encontra num estado que não está feliz profissionalmente. Levanta a mão aí se você se sente desta forma, tá? Eu me senti assim, oi Flávia, me senti assim durante muito tempo e exatamente por essa dor que eu passei durante 2 anos, assim, eu chorei muito. E porque me disseram na época que brasileiro que vive no exterior só precisa fazer atividades operacionais. E não tem nada de errado com as atividades operacionais, porém, eu percebia na minha vida que eu podia ir além. E que as atividades que eu fazia não estavam alinhadas, né, com aquilo que eu queria fazer. E foi assim, né, passando por muitas dificuldades, que eu consegui encontrar aquilo que fazia o meu coração vibrar e comecei a ajudar outras mulheres a realizar uma jornada alinhada com a essência. E se você está insatisfeita na sua carreira hoje, se sente perdida profissionalmente, saiba que antes de você se perder profissionalmente, avalie agora, faz assim, ó, fecha os olhos e faz uma reflexão se você não está desconectada de você mesma. Se você não está desconectada daquilo que você ama. Se você não está desconectada dos seus talentos e dos seus potenciais. Se você não está desconectada de um ciclo de amizades que poderia talvez estar te fortalecendo, mas esse ciclo, ao invés de te fortalecer, te enfraquece. Então, avalia
se essa desconexão profissional não está muito relacionada também ao teu estado emocional. Faz essa reflexão agora junto comigo. Como é que estão as tuas emoções? O sentimento de culpa por deixar a família no Brasil? Ou o sentimento de culpa por talvez você estar aqui e não estar exercendo na sua atividade que você gostaria? Talvez a vergonha de não pertencer ao país ou de não falar inglês? O medo de receber o não? A Tuane tá falando, oi Tuane, desconectada de mim, certeza que está relacionado. E é o que eu sempre digo para todas as mulheres que trabalham comigo. Antes de você começar a procurar uma carreira que vai te fazer feliz, uma nova profissão ou abrir um negócio que esteja conectado com a sua essência, é importante perceber que essa desconexão ela pode estar acontecendo já no teu estado emocional e mais ainda, no teu estado espiritual, com a tua alma. Essa desconexão acontece principalmente o fator da gente estar vivendo fora do país é um grande agravante por todos os estresses que a gente passa como imigrante para sobreviver. E eu quero te parabenizar nesse momento, se tu tá aqui, se tu é uma brasileira ou um brasileiro que superou as suas dificuldades, eu quero te parabenizar, porque você teve que fazer muitas coisas para chegar até aqui. E talvez, em algum momento, tenha te faltado energia para você ir além. Talvez o teu estado emocional, a tristeza de ficar longe de casa, o cansaço e a exaustão desses trabalhos operacionais muitas vezes tóxicos podem ter feito você não ter energia para seguir adiante. Talvez o teu ciclo de amizades ou as pessoas pelo qual tu conviveu te disseram que não é possível ir além. E é sobre isso que eu quero te falar. Porque durante muito tempo que eu fiquei aqui nos meus primeiros anos, eu acreditei que eu não podia ir além. E foi assim que eu comecei a viver uma vida que foi muito frustrante no início. E quando eu entendi que sim, que tinham brasileiros e brasileiras que prosperavam vivendo fora do país, eu entendi como que estava o meu mindset naquele momento. E eu percebi que o meu mindset, ele estava voltado para eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou merecedora de algo mais. E foi entendendo esse mindset e mudando ele que eu fui capaz de co-criar uma nova realidade para ti. Das 3 crenças, eu quero te perguntar, qual delas tu te identifica? Eu não sou capaz, eu não sou merecedora, ou não é possível realizar um trabalho melhor ou com prosperidade, propósito e paixão aqui na Austrália? Eu não acredito, eu não sou capaz, ou eu não sou merecedora. Quais destas crenças você se identifica? Não sou capaz. Pode escrever aqui pra mim. Escreve pra mim que eu quero saber. Oi, Amanda, minha mentorada querida. Conta aqui, Amanda, como é que foi a tua transformação aqui, Amanda? É possível, Amanda, não é, viver uma vida com propósito? Tá? Se você tem crenças, essas crenças muitas vezes elas não estão no teu nível consciente, elas estão no teu nível inconsciente e elas atuam como agentes sabotadores do teu progresso. E é muito importante entender isso. Então, antes de você, a Amanda tá dizendo que é possível, e é possível sim, porque a Amanda trabalhava numa loja de varejo, ela fez a mentoria. Hoje ela vive 100% da paixão e do propósito dela. Sigam ela aqui, by Amanda Salomão. Ela é a fotógrafa mais famosa agora lá de Sydney. Ela faz um trabalho incrível no qual ela unificou, né, a terapia holística com a fotografia para ajudar mulheres a recuperar a autoestima através da foto. Né? A Amanda é só um das centenas de casos de sucesso de mulheres que eu ajudei, não apenas na Austrália, mas ao redor da Austrália. Então, se você tem crenças limitantes, que todos nós temos, né? Que crença limitante é aquilo que te limita de merecimento, de possibilidade, não é possível, ou de capacidade, eu não sou capaz, né? Você vai realmente co-criar essa realidade onde as oportunidades não serão criadas na sua vida.
E para você entender, né? Muitas vezes a gente fica na situação, ninguém me dá a oportunidade aqui na Austrália. O meu inglês não é bom o suficiente. Eu não tenho visto. E assim, a gente vai criando inúmeras excuses, né? Desculpas para que a gente não consiga prosperar. A Amanda tá falando que eu trouxe muita transformação na vida dela. Que linda, Amanda! Né? Então, existe, né, essa questão de você entender que você pode sim criar e cocriar as oportunidades na sua vida. Que você não precisa ficar esperando alguém bater na porta para te oferecer uma oportunidade. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, que todas as coisas que você vem contando para ti, como o problema do visto, o problema do inglês ou qualquer outra coisa, o problema nunca é o inglês, é sempre a falta de comprometimento, de tempo e de energia para você melhorar o seu inglês, tá? Então nunca é o problema em si, e sim o mindset que está ao redor e as crenças limitantes que agem como sabotador. Então eu falei aqui no início que tem sim a questão do gerenciamento emocional, que tem a questão da espiritualidade, que tem a questão do mindset e que tem sim a questão estratégica, que é sim entender e ter uma visão de onde você quer chegar e como que você vai trabalhar um passo a passo estratificado para que você chegue até lá. Amanda tá falando, todo mundo merece viver com paixão e propósito. E somos exclusivamente responsáveis pela nossa realidade. Tudo depende de nós. A Jana traz virada de chave. Maravilhosa! Obrigada, Amanda. É através de mentoradas como você, como a Thaís, que vão entrar agora, que dão credibilidade ao meu trabalho. Porque a vida de você só transformou e vocês só vivem hoje com propósito e paixão porque vocês se comprometeram, porque vocês se esforçaram, porque vocês acreditaram não no meu trabalho, mas no trabalho de cada uma de vocês. E vocês acreditaram em vocês. E a virada de chave se dá quando você diz sim pra você. E quando você se compromete em fazer o que tem que ser feito, sem desculpas, para que a sua vida seja melhor. E para isso, muitas vezes, a gente precisa alinhar o coração com a mente. Porque se você quer algo e você faz something else, alguma outra coisa, você não tá alinhada. E é esse o convite que eu quero te fazer. Ouvir a voz do coração não é só escutar o coração. É colocar o coração a serviço de algo onde tu vai colocar também a estratégia. E tudo isso eu tô falando pra vocês porque eu quero chamar hoje uma mentorada que se destacou muito dentro do trabalho da mentoria de empreendedorismo humanizado, a Thaís Suzuki, que vivendo fora do país durante 7 anos, ela trabalhou 7 anos com atividades operacionais. E ela estava no início quando ela me procurou, ela era uma pessoa, e quando ela terminou a mentoria de empreendedorismo humanizado, ela era outra pessoa. E ela não apenas conseguiu empreender com paixão e propósito, fazendo aquilo que ela ama, como ela conseguiu também superar inúmeros medos e bloqueios da vida dela pessoal. E é isso que ela vai contar hoje pra você. Então eu vou chamar aqui a maravilhosa Thaís Suzuki, que eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com ela. Estamos trabalhando ainda. E pra você que precisa de uma social media comprometida, inteligente, maravilhosa, a Thaís Suzuki é a pessoa que tu tá procurando e eu vou chamar ela aqui pra gente conversar. Thaís, onde você tá? Vamos aqui te achar. Acho que tu pode mandar um request pra mim. Eu vou tentar... eu nunca lembro como é que eu faço pra convidar. Request to join. Tu tá aí, Thaís? Aqui, ótimo. Go live com Thaís, a social media que você tá esperando aí pro seu business prosperar, é a Thaís que vai te ajudar. Nota aí. Olá! Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, Bom, eu tava super nervosa também aqui no início. A primeira live da Thaís, ela tá tirando a virgindade da live, né, Thaís? um pouco E nervosa. eu também tava nervosa,
para te acalmar e tranquilizar, que eu tava bem nervosa no início, porque faz tanto tempo que eu não entro live que parecia que era a minha primeira live, mas o nervosismo já passou e eu espero que eu possa hold a space for you, to be vulnerable, to be real and to be you. Então, muito obrigada por aceitar meu convite e por ter a coragem de vir aqui contar a tua história pra gente. Te apresenta para nós. Conta para nós quem é a Thaís Suzuki. Bom, eu sou a Thaís. Eu moro na Austrália há mais ou menos um pouco mais de 6 anos. Eu morei 4 anos e meio em Sydney e agora eu moro na Sunshine Coast, em Queensland. Eu me formei em publicidade e propaganda e eu trabalhei no Brasil no marketing de 2 academias grandes em São Paulo e eu gostava bastante do que eu fazia. Mas quando eu terminei a faculdade, veio aquela vontade que todo mundo tem de fazer intercâmbio, que eu queria aprender a falar inglês para melhorar a minha vida profissional mesmo, né? Porque hoje em dia, inglês é muito importante, né? Se você não fala, ainda mais no Brasil, é muito difícil você conseguir um cargo melhor. Então, esse era o meu objetivo. E a partir daí que começou a minha jornada fora do Brasil. Porque desde então eu nunca mais voltei. Eu saí do Brasil, fui morar no Japão primeiro. Eu morei 1 ano lá. Trabalhei em fábrica, então comecei já trabalhando com algo operacional. E era assim, um ritmo de trabalho muito puxado. Eu trabalhava 12 horas por dia, às vezes de madrugada, às vezes na parte da manhã. Só que eu estava com o objetivo de juntar uma grana para fazer um intercâmbio. Porque, para quem não sabe, eu tenho descendência japonesa, então a gente consegue trabalhar no Japão, né? Vamos dizer. Então a gente consegue esse visto para ir trabalhar lá. E então essa foi a minha estratégia para conseguir juntar uma grana rápido para fazer o meu intercâmbio. E foi o que aconteceu. Eu trabalhei 1 ano lá, juntei dinheiro, então já sofri aquela coisa de morar fora do Brasil, de não trabalhar mais na área, enfim. Juntei meu dinheiro, vim para a Austrália, comecei a trabalhar em hospitality e nunca mais saí da indústria de hospitality. Comecei a trabalhar como barista, que assim, era até uma profissão que eu gostava. Eu ainda gosto de fazer café, foi um meio que eu achei para usar um pouco da minha criatividade, né, de fazer os desenhos e tal, mas depois de muito tempo, eu trabalhei como barista por 5 anos. Então, depois de muito tempo, eu não vi mais sentido naquilo, porque eu não tinha mais o que aprender, não tinha mais para onde ir. E aí que eu comecei a ter os meus questionamentos, né? O que eu quero fazer da vida? Eu não quero isso pro resto da minha vida. Eu gostava do que eu fazia no Brasil, como que eu faço para voltar a fazer isso de novo? O que foi muito difícil para mim quebrar isso aqui na Austrália, porque a gente tem dificuldade com a língua, querendo ou não, né? Temos dificuldade com a língua, cultura diferente, é um mercado de trabalho diferente, então foi muito difícil quebrar tudo isso. E quais foram, assim, tu como imigrante, estudante internacional, Thaís, quais foram, assim, os maiores desafios que tu viveu, assim, emocionalmente falando, durante essa tua jornada, né, de estar trabalhando em algo que tu gostava, mas que tu via que teu coração não estava ali? Como que não exercer a tua criatividade, o teu potencial influenciou no teu estado emocional? Eu percebi que eu comecei a adoecer mesmo, sabe? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, eu tava ficando cada vez mais infeliz com a minha vida, não via propósito, não sabia se eu queria ficar aqui na Austrália mesmo, mas eu também não queria estar no Brasil. Eu até duvidei se a minha área de formação era o que eu queria seguir. Até pensei em seguir outros caminhos, estudar alguma outra coisa que me interessasse mais, mas nada me interessava. Então, assim, foi muito importante, né, esse trabalho para eu descobrir
o que eu gosto de fazer e descobri o Como meu é que tu talento chegou de até a novo. mim? Como é que tu chegou até a mim? Quando que foi que te deu aquele clique que tu pensou assim, eu preciso de ajuda e eu não consigo mais fazer isso sozinha? Quando que deu esse clique e como é que tu chegou até a mim? Bom, eu comecei por conta própria a tentar entrar na área de social media, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Uhum. Eu adoro internet, eu falo que eu sou heavy user de Instagram e Facebook, rede social. Então, eu tentei por conta própria. Então, eu peguei uma cliente que era amiga de uma amiga que estava precisando de ajuda para o Instagram dela. Aí eu estudei, fiz todo um planejamento. E para minha surpresa, assim, ela adorou. Aí eu falei, opa, então eu devo estar no caminho certo. E aí depois de um tempo eu peguei uma outra pessoa e aí também foi dando certo e eu tentei seguir esse negócio sozinha. Mas eu não tinha muito para onde ir. Estava muito na dúvida do que eu fazia, não sabia estruturar um negócio, não tinha clareza. Eu tinha muita dúvida se era isso mesmo que eu queria, se eu estava fazendo certo. Eu me comparava muito com outras pessoas. Então foi aí que eu falei, nossa, eu preciso de ajuda, assim, preciso de alguém para me guiar, sabe, para me dar um direcionamento. E foi aí que eu te achei. Na verdade, já te seguia, fazia bastante tempo, desde a época que eu morava em Sydney, que eu sempre acompanhei o seu trabalho. E eu falava, um dia eu vou conversar com ela para ver se ela me ajuda nesse negócio. E aí foi um dia, eu lembro que eu estava trabalhando no café, foi um dia super busy, eu estava muito cansada. Tava mentalmente super exausta, fisicamente também. E aí foi um dia que eu chorei pra caramba. Eu falei, não, eu preciso mudar isso. E aí no mesmo dia, era um domingo, assim, no mesmo dia eu peguei, já me inscrevi e falei, ai, não, vou fazer esse encontro com a Jana, pra ver se ela consegue mudar isso. Como disse a Amanda, né, fazer essa virada de chave em mim. E tu E aí já foi aí que tudo tinha. começou, a nossa E tu... mentoria. Que lindo! Obrigada! E tu já conhecia pessoas que tinham feito a mentoria comigo? Já tinha ouvido alguma recomendação do meu trabalho? Sim, eu conheci a Mari, que hoje somos super amigas, assim, e eu acompanhei todo o processo dela, né? Desde quando ela começou a ser personal trainer e até hoje, enfim, somos super amigas, assim. E ela super indicou o seu trabalho. Eu falei, nossa, não, a Mari deu certo, eu também quero. A Mari foi uma inspiração para mim. Ela também foi uma amiga que me ajudou muito nesse processo. Talvez se fosse ela, também não estaria aqui. Então, ela me ajudou muito nisso. E teve a Lu também, não foi? A Lu? Ah, é a Lu também, sim. A Lu eu conheci aqui na Sunshine também. Ela também era barista e a gente, na verdade, eu entrei na position dela no café. Então a gente se conheceu Ah, rapidinho, mas a gente sempre trocava uma ideia assim. aham, E aí também eu vi que ela fez a carreira de propósito com você. aham. E aí eu me inspirei nela também. É, porque Que tu na tá contando verdade também. a Oi? Mari e a Lu eram baristas, né? E As aí duas eram elas, baristas. Isso. e aí elas seguiram a carreira Então, delas. muito legal, porque tu tá trazendo também, né? Muitas pessoas pensam, ah, eu quero fazer, mas será que funciona? Ou às vezes não tem essa oportunidade que tu teve de ter duas amigas que fizeram a mentoria comigo e tiveram um super êxito na vida delas profissional, né? Tanto a Mari, que estava trabalhando há 10 anos como barista, não estava mais querendo fazer café e começou a empreender do zero como personal trainer e hoje aí tá bombando, graças também à tua ajuda, né? Tá bombando, trabalhando 100% com aquilo que ela ama. E depois teve a Lu, que fez a mentoria de carreira com propósito e conseguiu 2 empregos na área de contabilidade, coisas que ela nunca pensou. E o problema dela virou: Jana, eu não sei qual emprego que eu escolho. Então, assim, é muito interessante a gente falar que tudo que a gente está aprendendo aqui, tudo que tu aprendeu, que a Mari aprendeu, que a Lu aprendeu, que centenas de mulheres estão aprendendo, não é sorte, né?
é uma metodologia, é englobar o gerenciamento emocional, é trabalhar a espiritualidade, clareza, é trabalhar o mindset, bastante trabalho, né? Mas existe um passo a passo estruturado que vai te guiar. Então, isso é importante saber, né? Eu, no início, sabe, eu passei por muita dificuldade, Thaís, porque eu tentei fazer tudo sozinha. Até porque na época, há 12 anos atrás, não existia mentores que pegavam você pela mão. Não tinha essa Uhum. febre de mentoria como tem hoje. Então, tu não tinha para onde correr. E hoje, né, quem está chegando na Austrália agora, ou quem já está aqui passando por bastante tempo de dificuldades, precisa, assim, quero muito ser esse porta-voz dessa consciência de te dizer, cara, tu não precisa passar por tudo isso sozinha. Existe uma forma, Sim. né, de fazer isso de uma forma mais fácil e de uma forma mais leve, eu diria assim, né? Quando tu tem Uhum. o auxílio e a orientação e o direcionamento de alguém que já passou por todos os trancos e barrancos, né? Porque a importância de uma mentoria na vida de uma pessoa, e eu falo porque eu mesmo sendo mentora tenho os meus mentores que me guiam no meu negócio, né? E no meu gerenciamento emocional também, para eu estar aqui bem, né? Para atender as minhas clientes. O papel do mentor é te dar o direcionamento e fazer tu não passar por tudo isso que tu vai passar. Então, tu atalha o caminho, né? Eu quero te perguntar agora, assim, se não fosse pela mentoria, né? Que em 2 meses tu lançou a tua página, que foi teu website, tu conseguiu conquistar já vários clientes. Se não fosse a mentoria, quanto tempo tu acha que tu levaria para chegar nesses resultados? Ah, eu não sei nem se eu chegaria, para falar a verdade. Eu acho que eu ia acabar desistindo no caminho. Uhum. Porque a primeira vez que eu tentei sozinha, né? Que foi a primeira cliente mesmo que eu peguei depois de anos, assim. Fiz um Uhum. planejamento, ela gostou e depois eu parei, sabe? Eu falei, ah, não, acho que eu não quero mais. E aí eu voltei e pensei em desistir várias vezes. Então, acho que se não fosse a mentoria, talvez nem ia estar existindo, sabe? Ou ia demorar muito tempo para acontecer. Uhum. Então é muito importante entender. Muitas pessoas, né, Thaís, elas falam: olha, eu não tenho dinheiro para investir, mas às vezes pensam, é caro. E eu sempre falo a seguinte pergunta: custo, né? Caro e barato é muito relativo, né? O custo, qual que é o custo de você estar na situação que você está e de passar por tanta dor, né? Qual que é o custo para sua saúde? Qual que é o custo para sua vida social? Para sua realização, né? Isso tem um custo de estar onde tu tá. Mas chegar onde tu quer chegar não é um custo, é um investimento. Porque Uhum. o que impactou, né, na tua vida pessoal a mentoria de empreendedorismo humanizado? Quais que foram os impactos? Porque tu abriu o teu negócio, tu conquistou os seus clientes, tu conseguiu trabalhar a tua marca alinhada à tua essência, né? Mas quais Uhum. foram os impactos emocionais que tu consegue dizer assim e tangibilizar para quem está assistindo entender? É até interessante você falar sobre isso, porque eu lembro da nossa primeira mentoria, no primeiro dia, foi uma segunda-feira. Eu sempre tive, quem me conhece sabe que eu sempre tive muito medo de dirigir. Eu tenho 29 anos e nunca tinha dirigido na minha vida, apesar de já ter a carta do Brasil. E aqui na Sunshine a gente precisa muito de carro, né? Porque transporte público é meio precário e tal. Então eu tava nessa enrolação para dirigir, comprar um carro e dirigir mesmo. E no nosso primeiro dia, eu falei muito sobre medo, que eu tinha muito medo das coisas. Não só da parte profissional, mas coisas pessoais. E você disse para eu imaginar, né, uma cor e mentalizar essa cor. E essa cor ia desfazer todo o meu medo. E aí, nesse mesmo dia, eu consegui comprar um carro. Eu fui lá ver o carro, comprei e eu tive que voltar dirigindo sozinha. Aí eu falei, pronto, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei da Jana, falando, imagine, fecha o olho, imagina uma cor. E essa cor vai desfazer todo o seu medo. E isso realmente aconteceu. Consegui voltar para casa, assim, coisa de 15 minutos dirigindo, consegui voltar para casa sem salva e mais confiante. E acho que aí, desde então, essa chavinha virou mesmo. E aí eu fui perdendo meu medo, fui me tornando uma pessoa mais confiante, mais empoderada também, por estar dirigindo, que já te traz uma liberdade.
e por estar abrindo um business, né? Então, Incrível, que incrível! Porque eu que vivi, né, contigo nessa primeira sessão, que te vi na primeira sessão, com medo de dirigir, no lugar que tu tava e no lugar que tu tá. E é por isso que, assim, que eu fiquei super excited e feliz, assim, de te divulgar, porque eu acompanhei a tua jornada. E eu vi o quanto que tu te transformou, o quanto tu te empenhou e o quanto tu te entregou. Porque foi só através da tua entrega e de tu acreditar que tu podia ir além dos teus medos que tu conseguiu chegar onde tu chegou. E é interessante a gente olhar para isso. Então, peraí, antes de tudo, parabéns! obrigada. Parabéns e muito obrigada por essa entrega. Porque essa magia entre mentor e mentorada só acontece quando a gente tem essa entrega. Então, e essa entrega aconteceu, né? E tu confiou Uhum, que eu te sim, guiasse. E é por isso que tu conseguiu ter a tua transformação. E é muito sim. lindo, porque a ponte que tu atravessou, Thaís, e é muito importante aqui, eu quero deixar bem claro para quem está nos assistindo. Aliás, eu quero, se isso fizer sentido para ti, toca no coração aí, manda bala, porque eu vou falar uma coisa que é importante. A ponte que tu atravessou foi a ponte da coragem. Tu saiu de um lugar de medo e tu atravessou a ponte da coragem. E quando tu atravessa a ponte da coragem, tu chega num lugar do lado de lá que tu jamais imaginou que tu poderia chegar. Um lugar que tu jamais chegaria se essa ponte da coragem não tivesse sido estabelecida na tua vida. E tu atravessou a ponte da coragem. E eu atravessei contigo essa ponte da coragem. E é por isso que Sim. tu conseguiu voltar a dirigir, foi por isso que tu conseguiu enfrentar. Porque quando tu enfrenta um grande medo e a tua mente percebe que tu é capaz, e que o medo nada mais é do que uma grande ilusão da nossa mente. Ele não é nosso, ele é uma projeção. E tu vai além e Uhum, tu consegue superar todos os outros medos. E eu acho que esse medo de dirigir foi o maior medo que tu poderia ter superado. Porque tu mesma pôde sim. provar para ti mesma que o teu medo não ia te impedir de chegar a resultados que tu queria. E é por isso que tu tá abrindo o teu negócio hoje, por isso que tu tá já com os teus clientes. E eu queria que tu contasse um pouquinho como é que tu conquistou esses clientes, como é que foi essa estratégia que a gente estabeleceu dentro da mentoria para que tu conseguisse usar o network que tu tinha ao teu redor, as pessoas que tu tinha ao teu redor, para prospectar os seus clientes. Porque antes de tu responder, muitas pessoas querem abrir um negócio e ignoram as pessoas que estão ao redor. Ignoram os pares, ignoram os amigos, ignoram os familiares. E na verdade, quando a gente aprende essa estrutura de network, a gente tem que olhar para todas as pessoas que estão ao nosso redor e co-criar essas oportunidades. Como que foi para ti? Conta essa história, porque eu acho que isso é interessante. Sim, eu comecei a prestar, como eu, né, trabalhava em café, eu comecei a prestar atenção nos meus clientes, né? Então, no que eles faziam. Então, eu tava sempre conversando com eles e, enfim. E um desses meus clientes, ele tem uma agência não social media, tem uma agência de marketing. E conversando com ele, aí eu comecei a falar um pouco sobre a minha história, a minha formação, o que eu estava fazendo, que eu estava abrindo um business, e ele começou a se interessar, porque ele estava abrindo uma loja de roupa masculina. E ele falou, nossa, eu preciso de alguém para cuidar de alguém jovem, que está por dentro das coisas, para cuidar da minha social media. Aí eu falei, então eu sou a pessoa certa. Aí eu fiquei muito nervosa com esse meu primeiro cliente, porque é um cliente australiano. Então eu tive que ir lá apresentar tudo em inglês para ele e falar minha proposta, às vezes debater um pouco, né, com os argumentos dele. Então foi bem difícil, mas ele me deixou super confortável, aceitou tudo que eu disse. E aí eu consegui conquistar meu primeiro cliente. Hoje ele tá super feliz com os resultados. Enfim, e aí logo depois eu consegui conversar com a minha chefe, que ela é dona do café e de um restaurante. E, e aí, também conversando com ela, ela estava procurando alguém para cuidar do Instagram, principalmente do restaurante, porque é um restaurante novo, não tem nem um ano ainda. E ela queria
buscar mais engajamento, trazer mais seguidores, ter mais contato com o público, enfim. E aí eu ofereci meu trabalho também, conversei. Também foi um pouco de desafio explicar tudo em inglês, né? Porque uma coisa é você falar inglês no seu dia a dia, outra coisa é você falar o inglês para o business. Mas eu consegui explicar tudo para ela, tudo ficou bem claro, e aí eu consegui fechar 2 em 1, vamos dizer. Então, peguei também o café e o restaurante. Olha que história maravilhosa, né? A Thaís, dentro daquele ambiente de hospitality, ela conseguiu ter uma visão de observar quem eram as pessoas que poderiam se tornar clientes dela. Ela transformou um cliente do café, que era dono de uma rede varejista em cliente, e a própria dona do café, que ela trabalha como cliente, já conquistando 2 redes. Né? Isso é sensacional. E o que foi dentro da mentoria que tu aprendeu na prática que te ajudou a ter essa atitude de fechar, de prospectar? Quais foram as coisas técnicas que tu aprendeu para a galera aí entender? A me comunicar melhor, a usar palavras-chave, né? Vamos dizer assim. E ter uma apresentação clara, objetiva, bonita. Então, tudo isso faz você ser mais profissional, né? Passar um ar de profissionalismo. E isso conta muito na hora de você fechar com o seu cliente, mesmo porque eles sabiam que eu estava começando, então eu acho que eles não esperavam muito, e quando eu fui lá e apresentei, eles ficaram, uau! E eles falaram para mim, você é muito profissional. E eu fiquei super feliz com isso. Que maravilha! E os steps que tu teve que dar antes de ter essa proposta, quais foram eles dentro da mentoria? Conta para que o pessoal consiga entender exatamente na prática como que é esse trabalho. Uhum. Foi um processo. Assim, não foi fácil, foi muito bom, mas não foi um processo fácil. Eu chorei várias vezes na mentoria, porque quebrou muitas crenças que eu tinha, muitos bloqueios também. Então, a gente trabalhou muito essa parte emocional, que acho que para mim era o que estava mais me bloqueando. Assim, ano passado eu comecei a ter crise de ansiedade, ataque de pânico, e isso me deixou com muito medo de tentar algo novo, mas muito medo mesmo. Então, esse era um bloqueio que eu tinha, eu acho, para tomar o próximo step, assim. Então, a gente trabalhou desde o começo, ali, desde a minha infância, o que aconteceu, o que eu tinha que deixar para lá, o que eu tinha que trazer, o que eu gostava de fazer quando era criança para eu descobrir o meu talento, né? Qual caminho eu poderia seguir. Então, a gente fez várias atividades, assim, para trabalhar essa parte emocional, que eu acho que, vamos dizer que é 80% do que a gente tem que trabalhar para abrir um business. Porque se você não tá bem emocionalmente, né, como que você vai começar um negócio, assim? E eu fico muito agradecida, né, Thaís, por tu tocares nesse assunto com tanta tranquilidade, com tanta vulnerabilidade, né? Vindo aqui falar da tua verdade, porque é difícil, né? Falar desses momentos difíceis da nossa vida. Então, eu admiro muito tu estar aqui fazendo a tua live pela primeira vez e estar conseguindo falar com tanta tranquilidade pelos desafios que tu passou emocionalmente, né? E só quem passa por síndrome do pânico sabe o quanto é difícil passar por isso, né? E tu superou tudo Sim. isso. Então, assim, tu é uma vitoriosa e tu tá de parabéns. E é por isso que eu exaltei tanto o teu caso, assim, para as pessoas, porque é importante que se alguém tá aqui hoje no estado emocional com medo, travado ou com síndrome do pânico, você saiba que você não precisa estar aí, que existe um caminho que você pode percorrer essa cura, né? Porque quando a gente está dentro, e eu já tive síndrome do pânico na minha adolescência, e eu posso dizer que quando tu tá dentro, tu não acredita que tu pode sair, né? Então, Sim. e
Então é muito legal a gente ouvir de fora que existe uma forma da gente poder sair e que existe uma luz para que isso aconteça. E essa luz nada mais é do que essa ponte da coragem, da gente se olhar com amor e confiar que a gente está indo para um caminho mais elevado, né? Então, parabéns de novo. E quando tu fala, né, que tu chorou na mentoria, é muito importante trazer aqui para que as pessoas também não se assustem. E muitas pessoas têm medo de expressar os sentimentos, ou de chorar, ou de sofrer. Mas é importante dizer que num processo onde estão morrendo crenças, né, as crenças limitantes, para que o novo possa nascer, o velho precisa morrer. E quando existe uma morte de um neurônio, que eu gosto de uma morte de um neurônio, o neurônio que está estabelecido, dizendo eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. No momento que você começa a fazer inputs mentais de novas conexões neurológicas, né, com crenças então potencializadoras, existe literalmente uma morte desse neurônio. E quando existe uma morte desse neurônio, existe um processo de luto e de tristeza e de coisas que nós precisamos desapegar que não nos servem mais. Se a gente quiser realmente trilhar caminhos diferentes, a gente precisa deixar o velho para trás. Uma forma de pensar antiga que não serve mais, atitudes e hábitos que não nos ajudam a chegar onde a gente está. Às vezes, ciclos de amizades que precisam ser encerrados para que novos amigos que te impulsionem, que te encorajem, que te desafiem, né? E eu te pergunto agora, será que a tua comunidade, ela te desafia, ela te ajuda a crescer, ela te impulsiona a ser uma pessoa melhor, né? E aí, quando eu falo melhor, não é melhor em termos materiais, mas é melhor internamente, espiritualmente, como pessoa, né? Às vezes a gente entra em ciclos de amizades que espelham muito o nosso lado sombra. E aí a gente se intoxica dentro dos nossos relacionamentos. E aí a gente acaba percebendo que não vê luz do túnel. E é por isso que o mentor também é importante nesse processo. Porque o mentor é uma pessoa que está fora do teu ciclo familiar, está fora daquele ciclo de amizades de pessoas que às vezes estão pensando também como você, né? Porque às vezes a gente começa a ter as crenças nossas, mas às vezes a gente está vivendo as crenças do grupo. Muitas vezes por uma questão de pertencimento, por ser aceito, né? Uhum. Então, a Lu tá falando. Acho tão profundo a Jana fechando os olhos e falando com a alma. Parabéns, gurias queridas. Vocês são inspiradoras para mim. Ai, Lu, obrigada! Uhum. Né? Então, é importante a gente saber que nesse processo de crescimento, onde o novo nasce na nossa vida, o velho precisa morrer. E é por isso que vem, às vezes, a tristeza, o luto, que precisa ser vivido. E ele é vivido dentro da mentoria. Só que você não passa por isso sozinho. Eu acho que isso é importante também ser dito, né, Thaís? Eu acompanho você durante os meses que a gente trabalha junto, seja 2, 3, 4, 5 meses. Depende de cada pessoa. Para que você passe por isso de uma forma mais tranquila, sabendo que tem alguém segurando aí na tua mão, né? Sim. Alguém ali para te guiar, para te dar suporte. Isso, assim, foi muito importante. Que legal. E o que que significa... Então, vou tomar uma água aqui. O que que significa, Thaís? Conta para nós. O que que significa empreendedorismo humanizado para você? Para mim é você, primeiro, trabalhar com as suas emoções, né? Não colocar... Como que é aquele ditado? Eu sou muito ruim de ditado, os pés pelas mãos. Não trocar os pés pelas mãos. Não trocar os pés pelas mãos. Então, é primeiro você saber gerenciar suas emoções para você passar isso para o seu negócio e para os seus clientes também. Uhum. Então, não adianta você estar toda bagunçada aqui dentro e querer organizar o seu negócio. Isso não vai acontecer. Primeiro, a gente tem que se organizar por dentro, se entender, se conhecer e depois começar um negócio e passar tudo isso para o seu cliente. Porque o seu cliente sente também, né? Então, se você tá aqui dentro todo bagunçado, o seu cliente também vai sentir isso. Então, para mim é eu isso. adoro. Adoro a forma que tu define, trazendo as emoções. Porque muita gente fica na dúvida, mas o que é isso? Empreendedorismo humanizado? E aí é importante dizer que o empreendedorismo humanizado pelo qual eu trabalho
desenvolver o seu negócio ou a sua carreira através do desenvolvimento humano. Na prática, é desenvolver você enquanto ser humano, compreendendo e valorizando as tuas emoções, ou seja, aquilo que tu ama, valorizando a tua espiritualidade, né? Porque enquanto humanos, a gente é um ser multidimensional, né? O que é isso? A gente não tá só aqui em carne e osso, existe o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o espiritual, o emocional. E o empreendedorismo humanizado, ele valoriza não apenas o negócio como algo separado da vida da pessoa. Ah, minha vida é minha vida, aqui tá o meu business, vamos falar apenas de números. Não, existe sim os aspectos emocionais que são valorizados, não só de quem empreende, mas do cliente também, né? E essa conexão Sim, humanizada de trabalhar esse relacionamento interpessoal, né? Que eu acho que isso faz total diferença, né? sim, sim. E eu sempre falo das emoções porque para mim foi o que mais me transformou, assim, né? Eu vim de uma fase quase depressiva da minha vida para ter um negócio meu, assim. Então, eu sou Qual muito é a grata. emoção que prevalece hoje na tua vida? Como é que tu te sente? Vamos falar de emoção nesse momento. Ah, eu me sinto muito realizada, confiante, feliz. Todo dia eu acordo e eu penso que eu tenho um propósito naquilo que eu tô fazendo. Não é só mais um dia fazendo café, sabe? Ali no automático. Aham. Que lindo! Então, Tu viveu perfeitamente o processo da alquimia, né? Tu quer falar um uhum. pouquinho sobre o que é alquimia para as pessoas? O que tu Para mim, entendeu sobre esse para mim processo foi, alquímico? para mim foi primeiro você se transformar, porque eu realmente me transformei, entrei uma pessoa, saí outra. E é você usar das ferramentas que você tem ali naquele momento para e transformar isso mesmo, né? Usar daquelas poucas ferramentas para algo maior. Então, eu usei do meu conhecimento, porque quando eu procurei a Jana, eu falei, olha, eu tenho vontade de fazer isso, isso, aquilo. Eu tenho facilidade nisso, né? Com internet, com vídeo, com foto, enfim, com essas coisas. Mas assim, eu acho que não é o suficiente para me tornar uma social media manager. Só que não, eu pude usar do pouco que eu sabia para construir algo maior, né? E uma coisa que eu quero falar para todo mundo é que o pouco que você sabe pode ser muito para alguém que não sabe nada. Então eu aprendi muito isso, assim, na mentoria, né? E isso me deu muita confiança para fazer o que eu faço hoje. Claro que eu tenho muito que aprender ainda, mas o que eu já sei já é muito grande para ajudar essas pessoas que eu estou ajudando. Eu amei tu falar isso. Obrigada mais uma vez por trazer isso para as pessoas. Eu te agradeço demais, porque é exatamente isso. Às vezes a gente acha que sabe pouco, porque a gente está no modo de comparação com aquele que sabe muito. E o pouco e Sim. muito ele é relativo. Porém, quando tu olha para aquele que não sabe nada, ou que não é da tua área de comunicação ou de design, tu vê que tu sabe um montão, né? E é sobre olhar para si mesmo, para os seus talentos e potenciais, sobre uma nova perspectiva, entender que tu tem sim, tu que está aí assistindo, ou você que está aí assistindo, eu estou falando um pouco de gauchês também, você que está aí assistindo tem muito potencial, sabe muitas coisas, e você sabe coisas que já são capazes de transformar outras vidas. Se você tem papel e caneta aí, anota isso. O que você sabe agora já é capaz de transformar outras vidas. Parece um pouco difícil de acreditar, né? Eu lembro que quando eu comecei a empreender, Thaís, eu não conseguia dimensionar a profundidade ou a quantidade ou a complexidade do meu conhecimento. E aí eu Uhum. fiz vários cursos, né? Eu trabalhava com desenvolvimento humano no Brasil, fiz MBA, fiz curso de coaching, programação neurolinguística. Eu passava fazendo curso porque eu tinha a síndrome do saber. Eu Uhum. achava que o meu conhecimento nunca era o suficiente. E aí eu virei a louca do curso.
E eu Uhum. vejo pessoas nessa situação, achando, a gente vem de um modelo educacional onde a gente trabalha muito o pilar do conhecimento dentro da universidade, dentro da escola, e muito pouco o pilar da atitude. Tanto Uhum. é que a gente sai da faculdade sem saber empreender, sem saber vender, sem saber se relacionar. Então, é importante a gente entender. E aí a gente vende, né? Nos vendem uma ideia que a gente não sabe o 10 da prova. E, na Uhum. verdade, não existe um 10, né? Esse 10 é uma projeção. Tu nunca vai saber tudo sobre algo. Tu vai saber uma parte, o conhecimento, a energia, a informação e energia, tu processa aquela informação em conhecimento através do teu saber e do teu olhar e tu deliver, tu entrega de uma forma única. Se a gente botar Uhum. 100 social media aqui, ninguém vai fazer o trabalho que tu faz. Uhum. Se a gente botar 100 coach de carreira, ninguém vai fazer o trabalho que eu faço. E se você que tem a sua profissão aí, isso está fazendo sentido para você, aperta no coração. Se você tem uma profissão aí, ninguém vai fazer como você faz. Porque cada um faz único. Então, o conhecimento, ele não é o que nos falta. Na grande parte das vezes, o que nos falta é atitude, né? É Sim. o acreditar, é colocar esse conhecimento em prática. E é exatamente essa diferença entre uma mentoria e um curso. Às vezes as pessoas me ligam e perguntam: quanto é que é o teu curso, Jana? Eu falei: não é um curso, porque um curso trabalha no pilar do conhecimento e a mentoria Uhum. trabalha no desenvolvimento dessa atitude. Então, se você tem muito conhecimento, mas não consegue colocar em prática, não é de mais um curso que tu vai precisar, é de uma mentoria que vai te ajudar a colocar isso em prática e trazer a atitude para o teu dia a dia, né? Porque é de atitude que a gente precisa fazer. E por que que eu sei disso, aprendi disso? A vida me ensinou, né? Mas eu fiz um curso, sabe que eu Sim. fiz um curso, na verdade? Não foi um curso, foi um treinamento fenomenal do Sebrae, que chama-se Empretec. Se alguém conhece aí o Empretec, levanta a mão. Que é um seminário que te ensina vários comportamentos empreendedores, que tu fica em inclusão, assim, tipo, 10 dias desenvolvendo um business e tu tem que fazer o business acontecer da noite pro dia. E já sair vendendo, já ter lucratividade. No dia seguinte, tu tem que decidir o business, literalmente da noite pro dia. Tu passa sem dormir à noite. E eu tive o privilégio, porque eu trabalhava no Senac no Brasil, de fazer esse curso do Empretec. E eu aprendi lá 32 comportamentos empreendedores que hoje eu aplico na minha vida e ensino também, né? Uhum. Então, é sobre ter atitude. E tu teve isso lindamente. Tu conseguiu colocar tudo em prática e é por isso que tu tá aqui. Qual que é a mensagem que tu quer deixar agora para quem tá nos assistindo? O que que tu gostaria de dizer para essas pessoas que estão insatisfeitas na carreira, com dúvida se empreendem ou não? O que que tu gostaria de falar? Ah, eu acho que é isso mesmo. Delas pegarem do pouco que elas sabem, que elas acham que sabem, sabe? E transformar isso. Porque realmente, né? O pouquinho que a gente sabe, a gente pode ajudar muitas pessoas. Então, não desistir do que você quer, ou não achar que você não tem talento, que muitas vezes eu achei que eu não tinha. Uhum. E não ter medo do julgamento, né? Alguém tá falando, Thaís virando influência, hahaha. Esse é o tipo de comentário, né, Gilton, que na verdade pode até desconcertar uma pessoa ao vivo, com todo respeito aqui que tu tá entrando online, eu sei que tu tá fazendo brincando, mas se nós estamos no pilar do medo do julgamento, esse comentário pode desconcertar alguém. Mas eu tenho certeza que a Thaís está bem preparada para ouvir todo esse tipo de comentário, porque ela trabalhou muito essa questão, né, de não se Sim. importar com que as pessoas estão falando. Porque, sim, quando tu colocar a cara aí na live, como tu tá fazendo, ser corajosa o suficiente para poder se expor, vai ter muita gente dando risada, dizendo que agora tu virou influencer. Esse é o tipo de comentário, muitas vezes, de quem não consegue estar aqui ao vivo, online, falando como tu tá falando. Então, eu sei que tu tá brincando, Gilton, mas reflete, né? Não, eu não tenho medo de ser julgada. Eu acho que eu já tive mais. Só que quando você trabalha com internet, você não pode ter esse medo, né? E Não pode ter medo. a internet ela pode ser muito tóxica, mas a gente pode usar isso pro bem também.
Então, é isso exatamente que eu isso. tento trazer no meu trabalho, né, de social media. Uhum. Às vezes as pessoas acham que fazer vários reels ou vídeos ou não sei o que é se tornar influencer, né, que muitas pessoas não gostam disso, mas é uma coisa boa, você está influenciando outras pessoas a ter um Exatamente. direcionamento, né, a ter um bem-estar, por exemplo, no caso da Mari, que ela é personal trainer. Então, ela Aham. né, influencia as pessoas a terem uma vida mais saudável. Então, eu vejo isso como algo bom, assim. Positivo, né? Porque existem pessoas Isso, que trabalham na internet que influenciam para o mal e tem outras que influenciam para o bem. E é muito importante a gente saber filtrar e conseguir focar isso para o bem. Né? Ele falou que te admira, né? Mas às vezes esse tipo de comentário, para se a pessoa está vulnerável, não é o caso da Thaís, porque ela já trabalhou isso muito dentro da mentoria, ela pode sim ficar num estado sem graça, né? De ouvir um comentário assim. Mas não com a Thaís, né? Porque a Thaís agora já está com o mindset aí bem forte, né? sim. Então, Mas acho que é assim, isso. A minha mensagem, assim, né, pro pessoal não desistir do sonho deles. Todo mundo é capaz de fazer aquilo que quer. A gente é capaz de fazer tudo. Se amanhã eu quiser virar outra coisa, eu consigo, sabe? Então é isso. É não ter medo mesmo. Pensar nessa luzinha que você me ensinou no começo da mentoria, para dissolver perfeito. o medo e essa falta de confiança. Que, claro, somos Exatamente. seres humanos, a gente sente medo, não se sente confiante muitas vezes, mas como eu aprendi com você, a gente tem que trazer essas emoções negativas para algo positivo, né? Saber que ele tá ali para me proteger, mas em certos momentos eu não vou ouvi-lo. Exatamente isso, né? Que é exatamente esse processo alquímico, essa luz, né, que tu chamou de luzinha, é a luz dourada do amor incondicional, da abundância, da prosperidade, né? Que tem uma energia assim elevada e que a gente usa para transmutar aquilo que a gente não consegue ver, mas muitas vezes a gente consegue sentir, né? Então a gente trabalha essa alquimia, né, na prática, através dessa transformação espiritual, transformação emocional, transformação de mindset e transformação do negócio, né? Trazendo muita estrutura e estratégia. Então, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua coragem de vir aqui falar a tua verdade, ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que tu e que estavam, né, na mesma situação que tu, e tu, como um exemplo agora dessas pessoas, tu vai ajudar a transformar muitas vidas apenas por tu estar aqui hoje. Então, eu quero te agradecer por isso. E Eu que quero agradeço dizer que pelo. eu que agradeço também. Então, assim, ó, se você gostou dessa live, eu vou deixar ela gravada. Vai lá, deixa teu comentário, envia para uma amiga, porque tem muitas informações valiosas que podem ajudar a transformar a vida das pessoas, não só na Austrália, mas em qualquer lugar no mundo. E amanhã eu tenho uma novidade no Black Friday, então fica ligado, eu vou fazer um Reels para comunicar qual que vai ser o meu posicionamento frente à Black Friday. Então, é isso. Gratidão a todo mundo que teve até aqui, que nos escutou, Obrigada. né? Tava um pouco nervosa, mas é isso. É isso, maravilha. Um grande beijo para todo mundo, boa noite, beijo carinhoso. E quem quiser conversar Beijo, comigo, manda uma mensagem no direct. Um beijão, beijo, tchau. tchau.